Efésios, capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo de número 10. Então nos diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavras do Senhor. Portanto, que o meditar do meu coração, que as palavras que forem pronunciadas nesse instante através dos meus lábios, sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, estou hoje atrás desta mesa, a fim de que os irmãos possam fixar os olhos nessa mesa, pois é um momento importantíssimo para a vida da igreja, quando nós participamos da mesa do Senhor. Mesa essa foi preparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós lemos então a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos ver que o Senhor está chamando o seu povo para concretizar uma nova sociedade. E como nós vamos ser essa nova sociedade se nós não conhecemos a palavra do Senhor? E aqui vem uma palavra muito forte do apóstolo Paulo. E esse texto ele faz muitos contrastes. E nós precisamos refletir sobre esses contrastes. O primeiro contraste que ele nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Como pode? Afinal de contas, eu estou aqui em pé, eu estou me movimentando, eu estou respirando, eu estou praticando exercícios, eu estou estudando, eu estou trabalhando. Como pode dizer que eu estou morto? É isto mesmo que o apóstolo Paulo fala. A nossa vida sem Deus é uma vida morta. A nossa vida sem estarmos na presença de Deus é uma vida sem perspectiva. Embora eu possa crescer, embora eu possa me desenvolver, embora eu possa estar bem financeiramente, embora eu possa ter um porte físico, atlético, bonito, mas se eu não tiver Deus dentro de mim, eu não sou ninguém. Eu estou literalmente morto. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Gênesis, nós vamos observar ali uma fala muito importante do Senhor. E ali, durante toda a criação, nos 6 primeiros dias, ou seja, no 6º dia até a metade dele, o Senhor disse, e Ele foi criando todas as coisas, para que nós pudéssemos ter uma vida boa. Na parte final do 6º dia, então o Senhor, depois de tudo criado, Ele diz: façamos agora o homem, e o homem aqui é o ser humano, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja,
nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E nós, então, precisamos buscar o nosso Senhor. Mas é conhecido de todos nós. Infelizmente, os nossos primeiros pais optaram pelo pecado. Com o pecado veio a separação, com a separação veio a enfermidade, com a enfermidade veio a morte. Ou seja, o pecado nos tira da presença do Senhor. E é também interessantíssimo que quando nós olhamos ali, o Senhor olhando para o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora, uma companheira, uma pessoa para estar ao seu lado, para andar, para caminhar, para estar junto. E depois o Senhor diz para esse casal também, não é bom que vocês estejam só. E aí a carta do apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, ele faz esse contraste entre o homem e a mulher, seus filhos, e fala de Deus com a sua igreja. A igreja como esposa. João Calvino fala da igreja como mãe. E hoje é o dia das mães. Hoje nós comemoramos esse dia tão especial. Então nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor constantemente. Ele vos deu vida estando vós mortos. Mortos no quê? No pecado. Porque nós estávamos, ou melhor, aqui o texto nos fala de uma forma muito sucinta. O homem sem Deus está morto. Vou repetir para os irmãos. É dura essa palavra? É. Mas é a realidade. O homem sem Deus é morto. E por isso que nós precisamos todos os dias estarmos na presença do Senhor, glorificando, bendizendo o seu nome. Não é possível nós sermos cristãos apenas de domingo. Não é possível nós sermos cristãos apenas de domingo ou quarta-feira. Não é possível nós sermos cristãos de domingo, quarta-feira ou sexta-feira. Não é possível sermos cristãos apenas de domingo, quarta, sexta e sábado. Nós temos que ser cristãos todos os dias, aonde quer que nós estejamos. Porque somente assim nós teremos vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele continua falando. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Delitos é quando nós transgredimos a lei. Quando nós falhamos em relação à lei dos homens. Então nós lutamos para não errarmos. Mas nós erramos. O apóstolo Paulo, ele fala. Estando em vossos delitos. Então nós transgredimos a lei. Ou seja, se nós formos e se nós pensarmos que nós vamos ser salvos pela lei, estamos todos enganados, porque nós não cumprimos a lei como deve ser cumprida. E ele vai mais, não somente a lei dos homens, mas também a lei de Deus, ou seja, nós pecamos, não somente na lei dos homens, mas nós também erramos na lei de Deus. Ou seja, nós precisamos de Deus, nós precisamos buscar o Senhor. Porque nós temos andado dessa forma. Nós temos andado de acordo com o curso deste mundo. Em algumas outras traduções fala século. Mas nós temos mais ouvido aquilo que o mundo tem colocado do que aquilo que Deus tem colocado. Esta é a realidade. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, 1 João capítulo 5, versículo 20. O mundo jaz no maligno. Depois os irmãos podem ler. Não é a palavra do pastor, mas é a palavra do Senhor através do seu servo apóstolo. E nós estamos andando muitas vezes de acordo com aquilo que o mundo vai colocando à nossa frente. Nós precisamos rechaçar,
nós precisamos expurgar, nós precisamos retirar tudo aquilo que tem sido oferecido, não somente para nós, mas também para os nossos filhos. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes. A própria carta que nós estamos lendo de Efésios também nos diz lá no capítulo 6, que nós cristãos precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus para vencermos as ciladas do inimigo. Ah, como é bom assistirmos determinados programas na televisão. Não é, queridos, não é. Quantas vezes nós trocamos o estarmos na casa do Senhor por causa de programação que está passando na televisão, ou programação teatral, ou indo em um cinema, ou muitas vezes no shopping. Eu só tenho hoje para ir, eu preciso sair, eu preciso caminhar um pouco, e deixamos a casa do Senhor. Se os irmãos refletirem, nós vamos perceber uma coisa que tem acontecido muito na igreja de Cristo. Quando há uma festa e quando há um culto, normalmente as pessoas têm optado a andar aonde? Ir aonde? Aqui na casa do Senhor? Nem sempre. Muitos têm optado ir em outras localidades. E é tão interessante, está tão na nossa cara, irmãos e irmãs. Não que as pessoas sejam diabólicas, não estou dizendo nada disto. Mas muitas vezes são usadas pela artimanha do inimigo, que acaba marcando programação exatamente no horário do culto. No horário de programação da igreja. Por exemplo, de domingo, todos nós já sabemos desde o princípio. Domingo nós temos escola dominical às 9 horas da manhã e temos culto às 18 horas. Quando nós estamos em férias, quando nós saímos para uma viagem, ok, faz parte, precisamos sair, não sou contra nada disto. Mas isso tem acontecido no nosso cotidiano. Muitas vezes é final de semana, após final de semana, tem acontecido isto. E nós acabamos sucumbindo nas armadilhas do inimigo. Portanto, nós precisamos entender isso. Nós não fazemos parte deste mundo. Ah, queridos, muitos devem estar me fuzilando nesse momento. Pastor, o senhor é louco, o senhor que está falando aí? Nós pegarmos João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus intercede por cada um de nós. Ele, na sua oração, ele diz de uma forma muito clara: Pai, guarda os teus filhos, guarda eles. Porque eu vou para junto de ti, mas eles vão ficar. Portanto, eu te peço, guarde-os, livra-os de todo o mal. Então nós precisamos ter essa concepção, queridos. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus. Analise a sua vida. Eu não posso fazer isso pelos irmãos e irmãs, mas cada um tem que fazer isto. Como anda, como se encontra a sua vida? Você está contente com ela? Você está feliz com ela? Se estiver, amém, é para estar. Se não estiver, é o momento de buscar o Senhor. E agora eu vou um pouco mais. Você está feliz, está contente com a vida da sua família? Vou estender um pouquinho mais. Você está contente com o curso que a Igreja de Cristo Jesus tem tomado? Estamos felizes? Muitas coisas precisam ser corrigidas. E aí isso depende somente de cada um de nós. Eu não posso corrigir isso pelos irmãos e irmãs. Isto é, se tem que ser corrigido alguma coisa. Eu tenho lutado muito para me corrigir. Eu tenho olhado muito para a minha pessoa. Porque eu sinto uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um peso sobre mim.
eu entendo que todos nós também, que somos chamados pelo Senhor, nós também temos esse peso, porque nós nunca estamos felizes, ou melhor, nós nunca estamos contentes com as coisas que estão acontecendo, porque as coisas que estão ao nosso redor estão pesadas. Precisamos buscar o Senhor. Portanto, ele diz assim, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito, que agora habita nos filhos da desobediência. O que o apóstolo está falando aqui? Ele está falando de uma forma muito clara, daqueles que estão longe da presença do Senhor, daqueles que estão debaixo da influência do inimigo. Nós precisamos, porque essa luta espiritual não se luta através de uma academia, não se luta tendo braços fortes, não se luta tendo um corpo esbelto ou mais rechonchudo. Essa luta se luta apenas com armas espirituais. Quando os anjos contendiam a respeito do corpo de Moisés, o anjo do Senhor, ele não titubeou. Ele disse para o outro, que o Senhor te repreenda. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, repreenda toda ação que não faz parte do Senhor, que está sobre a minha vida. Nós precisamos tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que está nos rodeando. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, se nós lermos a Salmo de número 32, ali é muito claro, que o Senhor envia, os seus anjos estão ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos amparando. Mas quando nós vamos lá para Pedro 5,8, diz lá que os anjos do inimigo, ou seja, o inimigo está rugindo como um leão, ele está ao nosso derredor tentando nos destruir. E se nós abrirmos uma brecha, ele entra e vai destruir a nossa vida. Não podemos permitir. Não podemos permitir. Na próxima semana, vai vir aqui alguns irmãos lá do Pronove, vão trazer alguns testemunhos aqui, e os irmãos vão perceber ali, através desses testemunhos, como é importante não dar brecha para o inimigo. Nós precisamos expurgar, então, toda essa ação maligna. Portanto, diz a palavra de Deus através do seu servo, que esse espírito, ele atua sobre os filhos da desobediência. Lembrando, qual foi o pecado de Adão? Foi ter comido do fruto? Não. O pecado de Adão foi ter desobedecido o Senhor. Se Adão foi desobediente, está dizendo o texto, que nós sem Deus também somos desobedientes. Sendo desobedientes, estamos afastados de Deus. Então nós não podemos permitir que isso venha acontecer no nosso meio. Não permitam, queridos, que o inimigo tenha acesso sobre a sua vida. E diz mais o texto, e ele diz assim, entre os quais andamos todos. Se no início ele fala vós, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, lá da Ásia, ele diz diretamente para eles, vós, vós, vós. Agora ele diz nós, ele nos inclui. São todos, não há grego, não há judeu, somos todos. Sem Deus, nós estamos destruídos. Então esse é o cenário que o apóstolo Paulo coloca para nós, nessa primeira parte desse texto. E olha, queridos, se nós retroagirmos para o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala que o homem, e aqui eu vou repetir, o ser humano, foi criado para louvor, para a glória de Deus. Por isso que lá em Gênesis, nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos criados. Então nós fomos criados para o louvor, mas por causa da desobediência nós nos afastamos do Senhor. Porém o texto, apesar dele ser forte, apesar dele ser pesado, apesar dele trazer essa grande preocupação, apesar dele mostrar para nós o que nós somos sem Deus, porque o homem afastado de Deus é capaz de todas as coisas. Aí vem aí o versículo 5 que ele diz, mas Deus, vem uma conjunção adversativa,
o que ele está querendo? Agora ele está mostrando essa contraposição. Nós acabamos de ouvir a respeito do ser humano sem Deus. E agora nós vamos ouvir o ser humano com Deus. E ele diz lá, então, o texto lá, estando vós, está escrito lá, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos diz lá no versículo 4, no final do versículo 4, no versículo 5, desculpa. Estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Lá atrás houve a separação, lá atrás houve a cisão, lá atrás houve a desobediência, mas Deus continuou nos amando e através desse grande amor, Ele no tempo oportuno, no tempo próprio, na plenitude dos tempos, Ele envia seu Filho para corrigir então os problemas que havia acontecido lá no passado. E hoje nós estamos aí no 4º domingo da Páscoa. Estamos agradecendo a Deus, porque em Cristo Ele nos traz vida. Então diz o texto, ainda estando vós, pelos vossos delitos e pecados, Ele envia então o seu Filho. Por quê? Pela graça sois salvos. Olha só a palavra do apóstolo. Ele traz agora essa contraposição. Pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é o favor imerecido que nós recebemos. O que eu fiz para receber essa graça? Eu não fiz nada. O que os irmãos e irmãs fizeram? Também não fizeram nada. Quem fez tudo foi Deus através de seu Filho Jesus Cristo, que esteve aqui entre nós, que sujeitou aquela morte horrenda, morte de cruz, morte difícil. Sofreu, mas ressuscitou. E com a ressurreição do Senhor, Ele vence a morte. Vencendo a morte, Ele nos traz vida. E o texto nos fala, olha que coisa belíssima que a palavra de Deus nos fala. Em Cristo Jesus, nós que antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora nós temos vida. Que beleza da palavra. E nós precisamos então expressar esta vida. Se eu perguntar para os irmãos e irmãs, quantos de nós temos partilhado essa palavra com aqueles que estão à nossa volta? Quantos de nós temos partilhado essa palavra com os nossos familiares? Quantos de nós temos convidado pessoas para estarem aqui na casa do Senhor? Quantos de nós temos nos debruçado, nos colocado diante do Senhor? Quantos de nós temos dobrado os nossos joelhos em nossas casas e buscado a presença do Senhor? Mas Ele nos dá vida. E eu vou dizer para os irmãos, o que nos traz a salvação é a graça do Senhor. É a graça do Senhor, é o favor imerecido que nós recebemos. Ah, queridos, eu só posso dizer amém, aleluia, só posso glorificar, pular, agradecer ao Senhor. Porque embora eu seja um homem falho, fraco e pecador, Ele olha para mim e fala, Jaime, eu te amo. E Ele fala para cada irmão, para cada irmã aqui, eu te amo. Ele não tem vergonha de se expressar aos irmãos e irmãs. Diga-se de passagem, quem tem vergonha de se expressar muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós não falamos para os nossos vizinhos. Muitas vezes nós não falamos para os nossos familiares. Muitas vezes nós não falamos para aqueles que estão à nossa volta. Eu amo o Senhor. Eu fico meio retraído. Eu não preciso falar. Eu não vou ficar quietinho. Para que eu vou falar? Mas o nosso irmão Denilson leu aqui o texto. Da necessidade que nós temos de confessar que nós somos filhos de Deus. Portanto, queridos, olha que coisa mais linda, então nos diz essa palavra. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nós ressuscitaremos. A palavra do Senhor dada ao seu servo, o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. O Senhor fala para o seu servo fala para nós: vinde, pois, e vamos conversar. Olha só, é o Senhor que fala para nós. Vinde, Ele está nos convidando, venha e vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda estejam como um carmesim, se você vier,
se você falar, se você confessar, e se você se arrepender de todo o mal que você tem feito, você vai ficar limpo, purificado. Ele nos convida. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu muitas vezes tendo vergonha, mesmo eu muitas vezes não fazendo aquilo que eu tenho que fazer, Ele me convida e Ele nos convida. Vamos conversar. E muitos de nós não temos buscado o Senhor para conversar. A oração é isto. A oração é buscar o Senhor. A oração é falar com o Senhor. A oração é nos colocarmos diante do Senhor. A oração é nós falarmos para o Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado por essa graça derramada sobre a minha vida. Se nós pegarmos o capítulo 2 que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 10, nós vamos ver que teve uma quebra. Diz ali, pela graça sois salvos. Agora no versículo 8 ele repete, pela graça sois salvos, mediante a fé. O que é fé? Fé é crer naquilo que você não está enxergando. É crer que pode acontecer algo. E a palavra de Deus nos fala que nós precisamos crer que Jesus Cristo esteve entre nós. Como? Como ser humano, encarnado. Nós precisamos entender e crer que esse Jesus que eu estou pregando, que nós pregamos, que nós aceitamos, Ele veio de uma forma voluntária e se entregou por cada um de nós. Nós precisamos crer que essa entrega levou Ele à morte, infelizmente. Mas era necessário para que eu, você e nós pudéssemos ter vida. E é esta fé que nós precisamos desenvolver e ter. É um fato bastante interessante. Na manhã da ressurreição do Senhor, o Senhor, Ele aparece aos seus discípulos. Onde estavam os discípulos? Na casa. Como estava a casa? Com as portas trancadas. Por quê? Porque eles estavam com medo. E quando o Senhor chega diante deles, qual que foi a palavra de Jesus? Paz seja convosco. Vou repetir as palavras do Senhor. Paz seja convosco. A paz que o Senhor dá não significa que é uma paz ausente de tribulação. Porque tribulação o Senhor Jesus sofreu e nós sofremos. No momento que Jesus fala isso, Ele tinha ressuscitado, mas um pouco antes dele ser entregue, antes dele sofrer, Ele diz de uma forma muito clara para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz. A minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, ela não é isenta de tribulação, porque Jesus estava indo para a sua crucificação. Ele sabia. Mas mesmo assim, Ele diz para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz. E naquela manhã da ressurreição, os discípulos trancados ali na sua casa, porque estavam com medo. Jesus se apresenta diante deles. E ali naquele momento, aqueles homens têm aquele momento, é o Senhor. Mais um dado interessante. Diz-nos a palavra do Senhor, João capítulo 20, 21. Diz lá, 8 dias depois, Jesus aparece novamente diante dos seus discípulos. Onde estavam os discípulos? Dentro de uma casa. E como estava essa casa? Com as portas trancadas, porque eles continuavam com medo. Ah, queridos, na primeira aparição de Jesus, obviamente que Judas não estava, o Iscariotes. Todos nós já sabemos o motivo, não vou falar sobre isso agora. Mas também faltava um outro discípulo. Qual o discípulo que faltava na primeira aparição? Tomé. Quando os discípulos falaram para Tomé a primeira vez, o Senhor esteve conosco, Tomé disse, eu só vou crer se eu ver. Eu só vou crer se eu colocar meus dedos na ferida. Senão, não vou crer. Então, 8 dias depois, os discípulos trancados, fechados naquela casa, Jesus aparece novamente. E qual foi a palavra de Jesus? Paz seja convosco.
Mesmo os discípulos, num primeiro momento, tendo refutado a aparição do Senhor, ele aparece de novo: paz seja convosco. Aí quando Jesus olha para Tomé, diz: ah, Tomé, está aqui, ó. Você queria ver? Toca na minha mão, toca aqui do meu lado, olha os meus pés. Tomé não precisou nem olhar mais. Tomé cai no chão, começa a chorar e diz: ah, Senhor meu e Deus meu. Ele crê. Num momento difícil, ele crê. E naquele momento que ele crê, o Senhor fala para ele: Tomé, você é bem-aventurado de você estar crendo. Mas eu vou dizer para você, Tomé, muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram, que não tocaram, mas que creram. E é esta fé que a igreja precisa desenvolver. Nós não podemos ficar sem desenvolver esta fé, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, também não vem de obras. Aí os irmãos vão falar: ah, então eu não preciso realizar obras, eu posso ficar sossegadinho. Não, porque todo aquele que crê, todo aquele que tem fé, e sem dúvida alguma, vai realizar as obras. Porque está inerente na vida do cristão. Não tem como ser diferente. Então nós precisamos compreender esta palavra. Então nesses versículos, do versículo 4 até o versículo 10, por 2 vezes, ele é quebrado com essa frase: pela graça sois salvos. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu não mereço. E aqui eu vou pedir licença para os irmãos e irmãs. Os irmãos e irmãs também não merecem. Mas Ele derrama sobre todos nós. E nós precisamos abraçar esta fé. Ah, queridos, não é possível nós não estarmos enxergando esse grande amor de Deus. E ele encerra então o texto dizendo assim: nós somos feituras dele. Olha só, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Se nós pegarmos esses grandes pintores, quem gosta de arte, quem gosta de museu, ver os retratos, ver as pinturas, quem gosta de ir lá no MASP, que sempre tem lá, os irmãos vão ver os pintores maravilhosos, cada pintura bela. Agora, imaginem quando o Senhor pensou em nós, quando o Senhor nos desenhou em sua mente. Olha para nós, olha para o teu irmão que está ao seu lado, à sua direita e à sua esquerda, dá uma olhada, olha, pode olhar. Gente, somos a imagem e semelhança do Senhor. Uns podem estar um pouco mais desgastados pelo tempo, outros nem tanto, outros jovens, mas todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E por que nós somos desgastados? Por causa do pecado. Portanto, guardem bem isso, queridos. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que nós pudéssemos andar nelas. Olha o outro contraponto que o apóstolo Paulo faz. No início ele fala que nós andamos de acordo com o curso desse mundo. E aqui nós ouvimos que nós precisamos combater, porque nós estamos nesse mundo, é verdade. Como disse, mas nós não pertencemos, nós não podemos pegar para nós o que esse mundo oferece. E agora aqui ele diz que nós devemos andar de acordo com a vontade do Senhor. É isto, queridos. Quando nós andamos em um parque, nós precisamos andar olhando a beleza da criação. Quando nós andamos olhando as pessoas na rua, dentro da igreja, nas nossas casas, nós olhamos a beleza da criação. Tanto é que o salmista diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós precisamos louvar o Senhor. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Portanto,
nesta noite, que nós olhamos para essa mesa, que nós olhamos para aquilo que o Senhor fez por cada um de nós possamos refletir sobre estas palavras, e que nós possamos ter a nossa atenção chamada, porque nós precisamos fazer a obra do Senhor. Vou repetir uma palavra do Senhor para os seus discípulos, que também serve para nós hoje. Se você, se eu, se nós, se essa igreja não fizer aquilo que o Senhor tem proposto para ela, podem ter certeza, vamos patinar, vamos sofrer, mas o Senhor vai cumprir a sua obra aqui no nosso meio, conosco ou sem. O único problema é o quê? É que nós vamos responder para o Senhor. E aí no dia, não adianta nós falarmos para o Senhor, Senhor, eu não sabia, Senhor, eu estava cansado, Senhor, era feriado, Senhor, era um dia comemorativo, Senhor. Não adianta. Nós precisamos fazer enquanto é hoje. Portanto, queridos, tenhamos e prestemos atenção sobre esta palavra. Louvo a Deus pela vida de vocês que estão sempre aqui. Glorificado seja Deus. E eu peço a Deus que os irmãos e irmãs se mantenham firmes. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos nos preocupar com aqueles que não se encontram aqui. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite.